Mas talvez você argumente assim: ah, pastor, se é desse jeito, então acho que comigo não funciona não, que se eu contar minha história para o senhor, até pedra chora, a minha vida está de ponta cabeça, eu não estou entendendo. Então me permita dizer isso: nem sempre você vai entender o que Deus está fazendo, nem sempre. Eu explico isso. Se você não consegue entender o que Deus está fazendo na sua vida, você pode entender Deus. Ele é soberano e Ele é seu Pai. Ele ama você. Ele está trabalhando por você e não contra você. Quando Albert Einstein, depois do sucesso com a teoria da relatividade, veio à América com a sua esposa, um repórter perguntou para ele assim, para a esposa dele assim: a senhora compreende a complexa teoria da relatividade pela qual o seu marido é tão famoso no mundo? Ela respondeu: eu não compreendo a complexa teoria da relatividade pela qual meu marido é tão famoso no mundo, mas eu compreendo o meu marido. Você pode não entender tudo o que Deus está fazendo na sua vida, mas você pode entender Deus. Ele é soberano, e Ele é seu Pai, e Ele ama você, e Ele está trabalhando a seu favor. Gary Chapman, que escreveu o livro As 5 Linguagens do Amor, acho que alguns aqui já leram esse livro, conta que quando ele era criança, ele estava brincando, a sua mãe sentada numa cadeira fazendo um bordado à mão, e ele olhou o bordado de baixo para cima, pelo avesso, e disse: mamãe, mas que coisa horrível, o que é isso? As linhas estão soltas, desencontradas, a senhora não sabe trabalhar? A mãe, percebendo que o menino estava confuso, porque olhava o bordado pelo avesso, colocou-o no colo, mostrou o lado direito do bordado, e havia beleza, havia encanto, havia harmonia, havia cores sincronizadas. Tem hora que você e eu olhamos para a nossa vida como uma criança olha o bordado pelo avesso, as linhas não se encontram. Mas entenda uma coisa: Deus está trabalhando, Deus ainda está compondo o poema da sua vida, a obra ainda não está concluída. Se o próprio Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu, entenda isso: Deus está esculpindo em você a beleza de Jesus, e Deus está trabalhando por você e não contra você. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas talvez você pergunte assim: pastor, mas que bem é esse que Deus está trabalhando para ele? É ficar rico? É ser famoso? É ter sucesso? Paulo não deixa dúvida na resposta. A resposta está no versículo 29. Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então deixa eu lhe dizer uma coisa: você não precisa ter dúvida acerca de qual o plano de Deus para a sua vida, não. Está claro. O projeto de Deus na sua vida não é você ser rico, não é ser famoso, não é ter sucesso. O projeto eterno de Deus na sua vida é você ser uma pessoa parecida com Jesus. As outras coisas podem até vir a reboque, porque o projeto de Deus não é só levar você para a glória, é transformar você à imagem do Rei da Glória. Como é que Deus faz isso? A resposta está no versículo 30. Aos que Deus predestinou. O que significa isso? A sua salvação não começou com você, começou com Deus. Não começou no tempo, começou na eternidade. Não começou na terra, começou no céu. Você não passou a amar a Deus e em resposta ao seu amor por Deus, Deus passou a amar você. Não, a Bíblia diz: Deus nos amou primeiro. O nosso amor por Deus é apenas um refluxo do fluxo do amor de Deus por nós. Não fomos nós quem escolhemos a Deus, foi Deus quem nos escolheu primeiro. Até porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados.
e Ele nos deu vida, e Ele plantou em nós o amor por Ele, e Ele nos atraiu para si com cordas de amor. E Paulo vai dizer que aos que Deus predestinou, e Ele fez isso na eternidade, Ele fez isso não levando em conta as nossas obras, Ele fez isso em Cristo Jesus, e Ele fez isso para que nós fôssemos dele por toda a eternidade. E aí ele responde assim: e aos que predestinou, a esses Deus também chamou.